sol é visto pela maioria das pessoas como um vilão. Mas se expor ao sol diariamente e do jeito correto traz benefícios à saúde, contribuindo no tratamento de doenças, especialmente as reumáticas. Para falar sobre os benefícios do sol, recebemos o Dr. Marcelo de Medeiros Pinheiro, que é reumatologista. Doutor, boa tarde, obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, por muito tempo o sol foi considerado um grande vilão, né? Sem dúvida. O sol está muito associado na cultura geral da população com o envelhecimento, com o aparecimento de rugas, de manchas. Então, raramente as mulheres querem se expor ao sol porque isso afeta a estética, principalmente das mulheres, e os homens cada vez mais também se preocupando com isso. Mas, na verdade, o sol tem vários benefícios e isso é uma questão de dose, né? Também não vamos para o excesso de sol, mas também não ficarmos totalmente na escassez da presença do sol. Então, o sol participa de várias etapas de nossas vidas, né? Desde as estações, como a primavera e o verão. A maioria das pessoas se sentem mais alegres, mais bem-humoradas nessas estações do que no inverno. Então, o sol, ele, sem dúvida, tem essa participação bastante significativa na vida das pessoas. Se nós compararmos países do hemisfério norte que não tem quase exposição solar, a taxa de depressão, de suicídio, de alterações de humor são muito mais frequentes do que num país ensolarado como o nosso. Então, de uma forma geral, ele traz essas vantagens, além de diminuir as chances de infecções respiratórias, por exemplo. No inverno, a gente sabe que essas infecções são mais frequentes. Agora, a gente está na via do coronavírus, né? Então, a gente sabe que o coronavírus também vai diminuir a sua propagação com o calor, com o sol. Então, o sol tem esses diversos benefícios. E quais são os principais, além desses que o senhor já falou? Então, tem algumas doenças que se beneficiam com a exposição ao sol. Por exemplo, o vitiligo, né? Então, os pacientes diminuem a chance, diminui a recorrência das lesões. A psoríase é outra doença de pele que também se beneficia com a exposição ao sol. Por outro lado, a gente tem algumas doenças que pioram com o sol, como o lúpus, né? Então, quem tem lúpus ou quem tem surgimento de câncer de pele não deve ter o excesso de exposição ao sol. Mas um dos principais benefícios da exposição solar, sem dúvida, é a conversão da vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina muito importante em diversos processos do nosso organismo, né, principalmente com relação à osteoporose, e a gente vai ter o benefício da exposição solar, mas não em excesso, né, porque a gente tem que prevenir as outras condições que estão associadas ao excesso de sol, principalmente o câncer de pele e o próprio envelhecimento da pele de uma forma geral. Mas a vitamina D, a conversão dela acontece, a principal fonte é a exposição ao sol, e ela se dá pela conversão do colesterol ou da gordura da pele em uma vitamina, que na verdade foi chamada de vitamina porque ela foi descrita logo depois da vitamina A, B e C, mas hoje a gente sabe que ela é um hormônio, na verdade, né, com ação em diversas partes do nosso organismo, tanto em processos imunológicos, né, diminuindo a chance de algumas doenças imunes, mas principalmente na calcificação dos nossos ossos, né? Então, ela é importante para extrair o cálcio dos alimentos e direcionar esse cálcio para o tecido ósseo, né, para o nosso esqueleto. Por isso que o sol é importante também no tratamento de doenças reumáticas? Então, algumas doenças vão se beneficiar com o sol, né? Como eu falei, principalmente a psoríase, que pode ter envolvimento da artrite psoriásica. Por outro lado, o lúpus, quem tem lúpus e quem tem essas doenças que pioram com o sol, né? Algumas doenças vão piorar. Então, a gente sabe que o lúpus, por exemplo, é muito mais frequente em países com muito sol e é menos frequente em países com menos sol. Então, tem um papel direto da radiação ultravioleta sobre a pele e maior chance de lesão de pele. Então, quem tem essas doenças deve evitar o sol. E, doutor, por quanto tempo, né, a pessoa deve tomar sol diariamente e qual é o horário indicado? A gente tem dois tipos de radiação do sol, né? Radiação ultravioleta tipo A e tipo B. A tipo A é aquela da manhã, né? Como você falou, a gente estava falando um pouquinho do banho matinal do bebê, né? Ou da pessoa mais idosa que se beneficia daquele banho matinal. Mas é esse sol que não converte tanto a vitamina D. Ele converte, mas não é o principal. O sol que mais converte a vitamina D é aquele que a gente costuma dizer que está associado a pior desempenho, que é o horário das 10 às 16 horas, né? Então, esse seria o pico de exposição ao sol que beneficia a gente para fazer mais vitamina D. Por outro lado, está associado com câncer e com envelhecimento precoce. Então, a gente recomenda que você se exponha ao sol por 10 a 15 minutos, sem o protetor solar, né?
principalmente, não precisa se expor o corpo inteiro, mas braços, veio do decote e face, né? Esse seria uma área de 15 a 20 minutos. Muitos idosos costumam se expor ao sol na varanda do prédio com um vidro, né? E o vidro é uma barreira, né? Então, você se expõe ao sol diretamente ao sol, mas em torno de 15 a 20 minutos é muito mais do que suficiente para a gente fazer esses benefícios do sol. Toda vez que a gente passar desse horário, por exemplo, férias, que a gente quer resgatar o tempo perdido e ficar bronzeado, né? A gente pode ter os malefícios do sol, né, com o envelhecimento da pele. Então, a gente tem que ter essa dose, né? Tudo é uma questão do caminho do meio. Se a gente vai para o excesso, a gente vai ter o dano, e se a gente ficar na escassez, a gente também vai ter a falta dos benefícios do sol. Então, de uma forma geral, 15 a 20 minutos é mais do que suficiente. E, doutor, em dias muito quentes, né? Às vezes a gente tem o dia começando com 28 graus já. Pode tomar também esse sol diário de 15 minutos, mesmo sem o protetor, quando estiver muito quente, quando a temperatura estiver muito elevada? Pode. De uma forma geral, nesse horário, até as 10 da manhã, você pode. Lógico, a gente tem estados aqui que tem uma exposição solar muito mais forte, né? Estados do Nordeste, por exemplo, tem uma exposição muito mais evidente. Quanto mais próximo do Equador, mais sol a gente vai ter. E vai ficar mais quente, mais difícil a gente ficar muito tempo no sol. Então, nessas populações, em geral, a gente faz 10 a 15 minutos. A gente diminui um pouco, mas de uma forma geral, 15 minutos seria um tempo adequado. Doutor, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado também. Boa tarde a todos. Obrigada.